Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui Ezequiel Cordeiro e hoje vou comentar sobre algumas manifestações no meio pentecostal que parecem ser do Espírito Santo, mas não são. A unção do riso que surgiu na América do Norte é algo que há tempos está presente no meio pentecostal em igrejas brasileiras. Segundo os que defendem teologicamente esse tipo de manifestação, o fundamento consiste no derramar do Espírito sobre a vida das pessoas, que imediatamente é revestida de grande alegria, que a levariam a movimentos corpóreos, gestos, danças e principalmente ao riso descontrolado. A unção do riso também é conhecida como bênção de Toronto. O nome foi associado ao local onde o fenômeno supostamente teria ocorrido pela primeira vez, na cidade de Toronto, no Canadá. Um dos pastores adeptos à unção do riso foi o americano Kenneth Hagin, falecido em 2003, o também criador da conhecida teologia da prosperidade. This is the first time we've had a full manifestation of that anointing. We got there. Yeah, we got there! Uma das fundamentações bíblicas para a unção do riso está no livro de Salmos 45:7, onde cita o óleo da alegria, e também no Salmos 126:2, que diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Sim, na Bíblia tem muitos textos que falam de alegria, mas a Bíblia em nenhum momento menciona unção do riso. Estar feliz, alegre, não é dar gargalhadas descontroladas. Tem muitas igrejas no Brasil que procuram novidades, não se contentam com um culto formal e procuram novidades. Por isso eu digo que quem procura, acha. Esses modismos, como dar gargalhadas, cair no chão, danças, coreografias, são modismos que surgiram de uns anos para cá. Se olharmos para o passado, há 30 anos atrás, nos anos 1980, 1990, você não via essas coisas na igreja. Antigamente os cultos eram realizados com muita reverência e temor. Hoje muitas igrejas adotaram em seus cultos o tal do reteté, que é rodopiar. Você sabia que rodopiar é uma prática nos rituais do candomblé e é prática de religiões pagãs? Para os crentes do reteté, só os seus cultos são verdadeiramente pentecostais e têm o mover de Deus. Mas esses cultos ultrapassam os limites da meninice e muitas vezes são pura expressão de carnalidade e falta de temor a Deus. O movimento reteté tem deixado muitos crentes em dúvida se é obra do Espírito Santo ou não. Alguns evangélicos dizem que o reteté é o movimento do Espírito Santo, mas o diabo copiou nos cultos de Umbanda e Candomblé. Será que as religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e Candomblé, copiaram esse movimento dos crentes? Se as danças africanas fossem a imitação das danças cristãs, as danças cristãs teriam que ser mais antigas que as religiões tribais africanas. As religiões afro-brasileiras que conhecemos hoje têm mais ou menos 3 séculos. Já o reteté entrou na igreja bem depois, então não tem lógica argumentar dessa maneira.
Girar é um ritual dos derviches rodopiantes. Derviches rodopiantes, uma religião mística. Não é o espírito, mas sempre a carne que nos induz aos pulos, aos sapateados, aos gritos e à dança. Pessoas que rodopiam, giram, plantam bananeira, sobem no púlpito, não poderiam estar em sã consciência. São pessoas fracas de caráter que não têm noção do ridículo e fazem qualquer coisa que lhes seja sugerido, e assim imitam os que agem desta forma. Crentes que agem dessa forma não sabem que ali há um espírito do engano que é até permitido por Deus, já que querem novidades e aceitam tudo como se fosse manifestação do Espírito Santo. A unção do riso, gargalhada sagrada ou unção de Isaac não tem nenhuma base bíblica. Tais manifestações que ocorrem na igreja hoje não têm nada de novo, pois os hindus praticam isso há mais tempo que os pentecostais. Nem tudo aquilo que você vê ocorrer na igreja é bíblico ou manifestação do Espírito Santo. Você pode se surpreender ao saber que em Bombay, na Índia, existem 37 clubes do riso onde um número crescente de membros explode de alegria. Veja um trecho da reportagem do Globo Repórter, exibida pela TV Globo. Um grupo se reúne para a primeira atividade do dia. As tais manifestações praticadas até hoje aqui no Brasil e no mundo por grupos pentecostais e neopentecostais e também carismáticos não têm nada a ver com o Espírito Santo ou com o cristianismo. O culto a Deus deve ser, acima de tudo, culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, que, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Onde está o culto racional que deve ser feito com ordem e decência nesses movimentos? É falsa manifestação espiritual que está iludindo milhares de crentes. Nada mais é do que um estado de liberação induzido psicologicamente. Hoje se tornou difícil ser equilibrado, temperado, moderado no meio evangélico, pois muitos estão em busca de um cristianismo emocional, onde o emocionalismo contamina as mentes que pararam de pensar e refletir na palavra de Deus. Em Atos 2 diz que quando o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam orando, por ocasião da festa de Pentecostes, quando muitos estrangeiros vieram a Jerusalém, não houve gargalhadas, desordem, rodopios. Os crentes cheios do Espírito Santo apenas falaram em idiomas diferentes. Eles falaram línguas de outras nações. Cada um pregou a palavra do arrependimento em outras línguas, línguas que eram entendidas pelos estrangeiros que estavam presentes naquele local. Eles foram cheios do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. 1 Coríntios 14:40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. A principal característica do pentecostalismo é a ênfase na ação do Espírito Santo, e a causa para o sucesso de fenômenos extravagantes, exóticos, antibíblicos e irracionais nas igrejas é o resultado pela busca de novidades, pela espiritualidade superficial. As pessoas buscam aquilo que é prático e experimental, sendo presas fáceis de pregadores sensacionalistas que buscam produzir shows em lugar de cultos. A verdade é que, seja para o bem ou seja para o mal, quem procura, acha.